Vamos conversar com Eilon Levy, ex-porta-voz do governo israelense e apresentador do podcast Israel State of a Nation. Obrigada por se juntar a nós, Eilon. Olá, Júlia. Obrigada. Primeiramente, vamos falar sobre. Quero dizer, nós falamos muito no programa da semana passada a loucura, a insanidade, a imoralidade do que Keir Starmer e Mark Carney e Emmanuel Macron fizeram, mas particularmente eu acho Keir Starmer em reconhecer, dizendo que ele reconheceria o Estado da Palestina até setembro pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, sem uma única condição sobre o Hamas. Você ficou remotamente surpresa que os líderes do Hamas tenham acolhido isso. Devo dar o crédito ao Sr. Keir Starmer. Realmente é preciso habilidade para estragar tão mal que um grupo terrorista prescrito está parabenizando sua política externa e a acolhendo como uma conquista histórica. O Hamas vê o reconhecimento palestino da soberania palestina como uma vitória. Está chamando isso de frutos do 7 de outubro? Se acham que estão colhendo os frutos do dia 7 de outubro, então vão semear outra colheita. E isso significa que Stalma Macron Kani estão incentivando o Hamas a cometer mais atrocidades bárbaras contra os israelenses, a matar mais bebês, a matar mais famílias, a estuprar mais mulheres, a fazer mais reféns. Eles estão dizendo que o terrorismo funciona e imploro antes que seja tarde demais. Entenda o dano que você está causando e como você está encorajando o Hamas a continuar seu terrorismo em vez de fazer o que deveria estar fazendo, que é depor suas armas, libertar os reféns e deixar esse horror. A guerra precisa acabar, como afirmado por Keir Starmer, seus ministros e outros líderes mundiais, mas isso não é uma condição. Além disso, há um incentivo perverso. Se não houver um cessar-fogo e os reféns não forem devolvidos, um Estado palestino será reconhecido. Quero dizer, é bastante insano, a parte da loucura do fato de que, você sabe, você não pode reconhecer um Estado que você quem o governaria, quem está no comando dele. Não é uma democracia. Há duas lideranças e organizações distintas, ambas sem realizar eleições nas últimas 2 décadas. Temos, você sabe, sem fronteiras precisas, eles não estão nem mesmo unidos. Existem tantos argumentos de por que isso não é uma coisa agora. É notável que não apenas nossos governos, mas também nossa mídia, em especial a British Broadcasting Corporation, que é desistiu completamente de ter esperança na British Broadcasting Corporation, que eles parecem equiparar fornecer mais. Bem, eles tratam os dois combatentes como se fossem moralmente equivalentes. O governo de Israel, eleito democraticamente e aliado, está sendo tratado da mesma forma que o grupo terrorista Hamas pelo governo. Quando falam em se afastar das negociações de cessar-fogo, eles parecem pensar que ambos os lados são igualmente morais. É bastante obsceno, não é? Quer dizer, há uma diferença fundamental aqui. De um lado, você tem um Estado-nação democrático, e do outro, você tem uma organização terrorista que lançou uma guerra de agressão ilegal, fez reféns para essa guerra a partir de uma rede de painéis militares sob os pés das pessoas. Se recusa a devolver os reféns, sequestra ajuda e se recusa a se render. Esta guerra precisa acabar, mas só terminará quando o Hamas aceitar o inevitável. Precisa deixar o poder em Gaza e precisa libertar os reféns. E sabe outra nota sobre a mídia britânica? Fiquei chocado com a forma como a mídia britânica ignorou completamente os 2 vídeos horríveis de reféns que o Hamas e a Jihad Islâmica divulgaram neste fim de semana. Pensei que tinha visto o pior do terrorismo psicológico do Hamas quando eles desfilaram com caixões de bebês. Pensei que tinha visto o pior quando eles divulgaram o vídeo de um refém morto apenas dias após seu funeral. Pensei ter visto o pior quando fizeram um refém implorar pela vida em uma cerimônia de libertação de seus amigos, filmando tudo. Mas agora eles pegaram o pobre Ebiatar David, que parece um esqueleto, ele parece um prisioneiro de Auschwitz, e fizeram ele cavar sua própria cova diante das câmeras. A Jihad Islâmica divulgou um vídeo do Hombroslavski, que é considerado um herói. Ele ficou para trás no Festival Nobel para tentar resgatar israelenses durante o massacre do Hamas. E eles o reduziram a um direito choroso de um ser humano que não consegue parar de soluçar, mal consegue ficar de pé, diz que não consegue respirar, mal consegue se levantar para ir ao banheiro e está implorando pela sua sobrevivência. Hamas e Jihad Islâmica estão deixando os reféns passarem fome sistematicamente. Eles precisam de atenção médica urgente e sair imediatamente. E eu acho uma maldita vergonha que tantos na mídia escolham minimizar a situação desses reféns que estão sendo mantidos sem absolutamente nenhuma justificativa. Eles podem continuar com a narrativa de que isso é culpa de Israel, mesmo eu dizendo nos últimos 2 anos que esta não é uma guerra que Israel quer.
tudo começou. De fato, essas imagens que temos mostrado na tela são horríveis. Precisamos colocar um aviso para quem está assistindo no YouTube. Elas são terríveis, como você mencionou, um desses homens Rom está tão fraco que nem consegue sair da cama. Quer dizer, e você precisa ver as fotos desses homens jovens, bonitos e saudáveis antes de serem levados. É extraordinário. E tão pouca atenção a isso. Nas últimas semanas, houve muita atenção da mídia britânica e mundial sobre Júlia e o Hamas. Está fazendo isso porque eles me deixaram saber. Estamos nos afastando. Com isso, deixe-me terminar. Bem, exatamente. O Hamas age assim porque sabe que ficará impune. Exatamente. Tivemos muita atenção em crianças que estão passando fome, com imagens esqueléticas delas. Eu sei, eu te sigo nas redes sociais. Algumas dessas foram completamente expostas. Uma das crianças na primeira página do Express era eu. Ele estava, na verdade, na Itália. Esteve na Itália nos últimos meses, porque infelizmente tem um problema congênito. Houve um problema em termos de falta de ajuda entrando em Gaza. Benjamin Netanyahu recebe muitas críticas do Ocidente, que se baseiam na ideia de que é necessário ceder às demandas do Hamas. Você precisa conseguir a libertação desses reféns, e então você precisa sair e terminar a guerra em Gaza. Você apoiaria isso? Não é hora de salvar o Hamas. Os israelenses debatem o dilema impossível. Por um lado, temos que resgatar os reféns. Por outro lado, temos que impedir que o Hamas faça reféns novamente. Porque se a guerra terminar com o Hamas ainda no poder, é apenas uma questão de tempo até que eles possam atravessar a fronteira novamente, invadir quartos de pessoas, pegar crianças e levá-las de volta para Gaza. E eles disseram que farão isso. Eles disseram que fariam isso todos os dias. Eles afirmaram que repetirão isso diversas vezes. Mesmo os israelenses que defendem pagar o resgate ao Hamas dizem que é necessário voltar a lutar contra o grupo depois, pois não é possível conviver com um regime terrorista. Então, os israelenses estão enfrentando essa questão muito difícil de qual preço, que resgate podemos pagar pelo... Bem, agora é isso. A tragédia atual é que o Hamas não está disposto a fazer um acordo de forma alguma. Porque está usando os reféns, não apenas como moedas de troca para sobreviver à guerra, mas como peões para aterrorizar Israel psicologicamente. Eles acreditam que conseguirão um Estado palestino, mas eu não acho que isso acontecerá, nem mesmo durante a minha vida. Eles pensam que estão a caminho disso sem fazer o seu dever. Está dizendo a eles para continuar. Isso é interessante, não é? Grã-Bretanha, América e outros têm uma política bem clara. Não negociamos com terroristas. Não pagamos resgates por reféns. E ainda assim eles estão exigindo que Netanyahu e os israelenses paguem um resgate por reféns e que eles negociem com terroristas. Agora, o que você pode entender é que até mesmo o Catar se afastou. Você sabe, eles estão financiando o Hamas, pelo amor de Deus. Até mesmo o Catar se afastou das negociações nas últimas semanas devido às exigências irracionais do Hamas. Israel está pagando um alto preço, enviando centenas de prisioneiros condenados e terroristas de volta para Gaza em troca de cada refém que recebem de volta, até mesmo por corpos mortos, algo extraordinário. E ainda assim, nos é dito que o Hamas basicamente está dizendo, a menos que Israel concorde, você sabe, grandes libertações e cada único soldado das forças de defesa de Israel fora de Gaza, ponto final e nunca mais voltando, eles não irão libertar esses reféns. Isso é algo que qualquer um esquece sobre Netanyahu, independentemente da opinião sobre ele ou das acusações de corrupção. Isso é algo que qualquer pessoa razoável poderia concordar? Concordo. Houve uma entrevista, acho que do secretário de negócios britânico na British Broadcasting Corporation. Sinto muito que você tenha que ouvir seja. Se haveria quaisquer condições. Ele afirmou que o Hamas é um grupo terrorista e não negociam com terroristas. Um caso clássico de faça o que eu digo, não o que eu faço. Na próxima frase, ele pode pedir que Israel negocie um cessar-fogo com os terroristas. O fato é, quem quer que esteja no poder em Israel vai ter que lidar com a ameaça do Hamas, cujo objetivo é a destruição do Estado de Israel. Sabe, 7 de outubro não foi apenas um ataque terrorista. Foi o tiro inicial de uma guerra regional contra Israel. O Hamas esperava atrair o Hezbollah, os Houthis, o Irã e outros representantes regionais em 7 de outubro. No entanto, eles... Um ataque total em todas as frentes. Eles tentaram e estragaram espetacularmente o timing. Mas esse era o plano do regime iraniano de usar o Hamas para lançar uma guerra regional total que levaria ao colapso do Estado de Israel. E quem quer que esteja no poder em Israel vai ter que lidar com o fato de que existe um grupo terrorista jihadista no Hamas em Gaza que jurou a destruição de Israel. E então, mesmo aqueles que estão dizendo para tirar os reféns agora, terminar a guerra, pagar o resgate, dar ao Hamas o que ele quer, também estão dizendo
E então, eventualmente, teremos que voltar e lutar contra o Hamas em uma data posterior. Ninguém em Israel acredita ser possível um cessar-fogo com o Hamas ao dizer isso. E isso é realmente importante, porque quando os líderes mundiais estão dizendo que o Hamas não pode ter nenhum papel no futuro de Gaza, e também deve haver um cessar-fogo imediato, um cessar-fogo imediato manteria o Hamas no poder. Que tal, em vez de pagar aos legisladores, você nos dar algumas ideias criativas sobre como podemos remover o Hamas do poder? Líderes mundiais e britânicos não podem exigir que o Hamas deponha suas armas, pois ele deve. E qual é o ou então? Cada líder mundial, como Keir Starmer, Donald Trump, Joe Biden ou Animakemanu Akron, precisa se perguntar: se o mesmo tivesse acontecido conosco na mesma escala que com Israel em 7 de outubro de 2023, o que faríamos agora? Te digo uma coisa, não negociaríamos com quem fez isso. Eilon Levy, muito obrigada. Ele apresenta o podcast Israel State of a Nation. Obrigada.